A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, sexta-feira, dia 1º de março de 2024, está iniciando mais um mês. Pedimos a Deus que nos abençoe. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é muito importante para nós. Lembrando a todos que o nosso bazar continua funcionando de segunda a quinta na Casa Espírita Maria de Nazaré, de 13h30 às 16 horas. Lembrando que não é só roupa que vendemos, né? Também calçados, livros novos, por apenas R$10 os livros novos da codificação. Você vai encontrar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, tudo por R$10. E outras obras, essas usadas por R$2. As peças de roupas ficam em torno de 2, 3 e 5, somente aquelas bem mais caras que são vendidas por 10. Eu prestigio o nosso bazar. Também convido mais uma vez os jovens que de até 18 anos participar conosco, estudando no mesmo horário da palestra espírita na sexta-feira, estudar com arte. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus, com muito amor no coração, e vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando, eu não vim chamar os justos. Dúvidas, entra em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 999387699. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Aguarda o tempo. Aconteceu talvez o que não esperavas. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém, continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo na certeza de que, pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando... Eu não vim chamar os justos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 32. Processos obsessivos são instaurados por falta de reconciliações, que são movimentos sublimes do perdão. Como é importante essa reconciliação, né? Jesus nos chamou a atenção, eu falei no programa de ontem, reconciliai-vos com seus adversários enquanto estão com eles a caminho, porque daqui não sairão enquanto não pagares o último ceitil. Ou seja, não sairemos se não perdoarmos. Lembrando a todos que a reconciliação ela é feita por ambos, né? Ou seja, as duas partes. Se uma apenas tenta e não consegue, insiste, mas não tem eficácia, o problema maior se torna para o outro, porque uma das partes tentou se reconciliar. Então a pena maior cabe àquele que é endurecido, né? Quanto maior a sensibilidade do encarnado, mais ostensiva se torna a influência com o encarnado ou desencarnado, que ele tem a necessidade de reajustes. O que se não restaura pelo perdão culminará
para muitos na loucura ou até mesmo no suicídio. Como acontece isso, né? Aquele problema de um vazio interior enorme. Maria de Magdala aproximou-se de Jesus Cristo no famoso jantar na casa de Simeão, o fariseu em Naim. Após Madalena adentrar na residência para ir ao encontro do mestre e expressar seu amor a Jesus, se colocando aos pés dele na posição dos que estão dispostos a servir com humildade e boa vontade na vinha do Senhor, dando mostras em sua primeira profissão de fé ante o Evangelho. Beijou os pés do mestre, normalmente, quando o convidado era ilustre e beijava nas mãos ou no rosto. Lavou os pés de Jesus com lágrimas. Era comum oferecer uma bacia para lavar os pés dos convidados. Por quê, meus irmãos? Isso era uma prática comum entre os judeus daquela época, uma vez que não tinha nem sequer as ruas calçamentos, era de chão batido, né? As viagens também por estradas não pavimentadas, obviamente os pés ficavam todos cheios de poeira, ou quando chovia um barro. Então era assim, se fazia necessário uma bacia d'água para que tirasse os calçados, lavasse os pés para adentrar na casa, né? Mas ela derramou um perfume caro em todo o corpo do Cristo durante o jantar. Se o convidado fosse ilustre, era ofertado a ele derramamento de azeite em sua cabeça. Também era uma prática judaica. Portanto, Madalena fez mais que costumeiramente faziam os anfitriões nesses grandes eventos nas antigas aldeias da Galileia. Esta postura fez com que Jesus dissesse, na presença de todos, aparente pecadora: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas capítulo 24, versículo 47. Está mostrando o arrependimento, da importância desse arrependimento. O arrependimento, tal como ensinou João Batista, preparando os caminhos para o Senhor, tem como características principais. Quando ele afirma, naquele texto belíssimo: arrependei-vos, batizai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu, porém, vos batizo com a água do Jordão, e aquele que virá após mim, do qual não sou digno, nem sequer de desatar-lhe os cordões das alparcas, vos batizará com fogo e espírito. Informação deixada por João. O arrependimento, tal como ensinou João, vem dizer reconhecer o próprio erro e pedir perdão aos que feriu com a sua invigilância. Reparar a forma de corrigir os seus erros através da ação. Então não basta só palavras, pedido, mas a ação de suma importância. E estar disposto a seguir e servir com persistência segundo a vontade de Deus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Maria de Magdala expressava em seu olhar cada um desses aspectos, frutos de seu sentimento e vontade em fazer diferente. E é por isso que Jesus sentencia para toda a posteridade: os teus pecados são perdoados. E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas capítulo 7, versículos que vão de 48 a 50. Mais tarde, aquela que era pecadora aos olhos do mundo passou a ser mãe espiritual de uma grande comunidade de leprosos, permitindo o seu corpo apodrecer para o seu espírito se dignificar. Ela ainda foi quem portou a mensagem de maior alegria que a humanidade já recebeu desde a crucificação do Mestre, quando ela vai até a sepultura de Jesus e não encontra, tendo na sequência o encontro com dois anjos do Senhor. Sim, foi aquele encontro narrado por João, quando ela chega ao túmulo, encontra o túmulo vazio, e ela se desespera, faz uma grande prece, uma longa prece, e conversa com o hortelão que ali se encontrava, alguém que trabalhava com hortaliças. E aí esse hortelão diz a ela: então não me reconheces, Maria? E ela diz: és tu, mestre? E ele diz: não me toques, porque não voltei ao Pai. Poderia passar a mão ao vento, talvez porque ele estava na sua forma espiritual e não física, Porque buscais o vivente entre os mortos, Lucas capítulo 24, versículo 5. Onésimo encontrava-se morto diante da vida do espírito imortal. No entanto, Paulo reacende as chamas da esperança em sua vida, recomendando-o ao teu antigo Senhor. Filemão, aparentemente vivo em Cristo, poderia morrer em espírito pela falta de perdão. Reconciliar é viver. Então, chama a atenção de Onésimo
para que ele vá até a Filemão, seu patrão antigo, e peça perdão. Então, reconcilia-te. Neste trecho da carta Reconciliação, Paulo de Tarso faz um jogo de palavras, pois o significado do nome Onésio, segundo o seu idioma de origem, que era o grego, é útil, proveitoso. Então esse é o significado da palavra Onésio. Seu nome tinha esse significado, que era uma pessoa útil e proveitosa, ou seja, aquele que o próprio nome expressa utilidade, antes deu juízo e foi inútil, não aproveitando o ensejo de servir ao Senhor com humildade, características dos que sabem obedecer sem murmurar. Através da boa vontade e do trabalho, o espírito imortal conquista paulatinamente sua liberdade verdadeira. Agora, porém, era a autoridade moral de Paulo, falando sobre a transformação de Onésio, fruto do arrependimento pós-conversão na prisão romana, situado na via Nomentana. O ex-doutor da lei mosaica ressalta ainda a utilidade dele, não apenas a Filemão, mas também a ele. Perdoar a si próprio, né? Não basta que você perdoe o seu adversário, mas perdoe a si também. O auto-perdão é de suma importância. E como Paulo de Tarso também foi o apóstolo das grades, né? Porque ele passou parte da sua vida aprisionado, foi lá nessa prisão que ele teve encontro com Onésio. Paulo era amigo de Filemão. Sabendo da história, começa aquele interlóquio convidando a Onésio ao arrependimento e à reconciliação. Na primeira carta a Timóteo, seu filho espiritual, há um registro emocionante em que Paulo de Tarso, como costumeiramente fazia, se coloca como pequeno diante dos irmãos, não deixando de ser verdadeiro. Tamanha era a humildade de Paulo que ele nunca dizia que era assim um ser superior. Sempre dizia assim, como o menor dos servos do Senhor. Existem assim várias passagens que ele se coloca nessa posição. Ou como o menor dos apóstolos, né? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Está em Timóteo 1, capítulo 1, versículo 15. No entanto, essa posição não era uma falsa modéstia, pois Paulo, como já o dizemos, era extremamente verdadeiro e, apesar de saber e reconhecer seus erros, também sabia das potencialidades que todo ser humano carrega. Então, diante das diversidades de dons, me recordo de um amigo querido chamado Marcos Henrique Marquinho. Conhecia aos 12 anos quando praticava basquetebol em um ginásio na região central da minha cidade. Ele trabalhava desde então olhando os carros que eram estacionados nas proximidades lavá-los. O que sempre me chamou a atenção era a forma em que ele desempenhava aquele labor. Antes, para mim, se tratava de um bico, para ganhar moedinhas para um dependente químico sustentar seu vício. Uma visão que representa minha arrogância e preconceito sem tamanho. Hoje, não por mim, mas por esse amigo que há mais de 20 anos, através de seu exemplo, me demonstra que é um dos melhores profissionais e seres humanos que conheci. Por longos anos, Marquinho foi dependente químico. Nem por isso via faltar um único dia de trabalho. Após o treino, ficávamos ali conversando por um tempão, sempre coisas simples da vida, mas sempre lhe deixava claro que um dia ainda largaria as drogas e seria um homem de Deus para ajudar sua esposa, seus pais e filhos. Eu sempre dizia a ele que Deus nunca nos abandona e que eu também acreditava na sua redenção. Marquinhos tinha sua fraqueza, mas também tinha seus dons e ainda os tem. Ao meu ver, o que sempre o sustentou foi a disposição em servir. O trabalho foi para ele o que é para todos que se dedicam ao labor, movimento sagrado da vida. No entanto, não adianta ocupar a mente se o coração ainda não foi burilado. Nesse caso, ele contava com a sua esposa, mulher digna, protestante e que sempre estava ao seu lado, seja enquanto grávida com os meninos pequenos fazendo chuva, ou pela madrugada com o esposo auxiliando a lavar carros e olhá-los. Foi então que Deus, que certamente era o sustentáculo dele, conseguiu fazer com que Marquinho largasse as drogas e literalmente se convertesse ao amor do meigo nazareno. Falo com sinceridade e emoção. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando fui chamado por eles para ser padrinho do casamento na Igreja Universal da minha cidade, Sete Lagoas. Foi muita emoção ver meu amigo sóbrio, feliz e
com um sorriso largo e brilho no olhar, característica da felicidade, fruto da consciência tranquila, por vencer as próprias dificuldades, por meio do trabalho árduo de todos os dias e de tantas madrugadas, claro, temperado pelo amor. Há uma canção linda e convidativa à reflexão quanto às muitas pessoas que passam por nossos caminhos, escrita por Valdo Montenegro, intitulada A Lista, em que sua primeira estrofe nos traz: faça uma lista de grandes amigos, mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Marquinho é um amigo que tenho há mais de 20 anos, uma amizade verdadeira, onde muito aprendi e aprendo até hoje. Ele tem uma família linda, honra pai e mãe, é bom esposo e excelente pai. Profissionalmente fez tão bem feito e persistiu dia a dia no laborado que hoje arrendou um estacionamento na região central da cidade, continua olhando os carros, lavando-os com cuidado e dedicação de sempre, ao lado da esposa, uma santa que santificou o lar. O que Marquinhos poderia ensinar? Que todos têm seus pecados e suas sombras, mas com persistência poderás se tornar útil vencer a ti mesmo. Além disso, o trabalho é a melhor forma de colocar as potencialidades da alma em benefício próprio, contando sempre com os anjos que nos fazem ser melhores, no caso dele a esposa, os pais e os filhos. Então, aos Coríntios, Paulo vem discorrer sobre os dons e a utilidade inerentes a todo ser humano. Está em Coríntios 1, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nesse trecho da famosa carta à cidade de Corinto, Paulo de Tarso reconhece que todo ser humano tem um dom, mas esse existe para que o objetivo seja comum. Há diversidade também de formas de trabalhar e servir ao Senhor, mas o objetivo destes labores também será sempre o mesmo. É sempre Deus que está no comando de tudo. Portanto, a partir dos dons, das diversas formas de servir ao Senhor, o ser humano, ainda que tendo cometido um crime contra o próximo ou contra ele mesmo, poderá modificar o quadro existencial da própria vida. A gente sabe, muito importante a gente entender que todos erramos, todos nós temos uma trajetória diferente, mas que a gente tem que sempre dar a segunda chance. Nós temos que buscar o melhor das pessoas e aí dar a oportunidade para essas pessoas poderem se transformar. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Ninguém pode julgar ninguém, somos todos imperfeitos. Então a gente pode conviver, como o autor está falando aqui, esse amigo durante 20 anos, respeitando a sua privacidade, a sua maneira de existir, mas estando ali do lado dele, firme e forte, provavelmente sendo um exemplo para ele de retidão de caráter, de valorizar a vida. É isso que cabe a nós, não podemos julgar ninguém. Cada um de nós tem seus dons, seu valor. Então, cabe a nós caminhar junto a todos que nos cercam, fazendo o nosso melhor. Eu não posso julgar se fulano é isso, se ele é aquilo. Não tenho essa capacidade. O que eu tenho que fazer é o meu melhor. Como posso fazer o meu melhor? Fazendo o que a gente está fazendo agora, estudando o caminho traçado por Jesus, procurando interiorizar esse caminho e, na medida do possível, tentar caminhar nesse caminho traçado por ele. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser ao Pai será através de mim. Então nós temos um grande trabalho, o trabalho de nos transformarmos em pessoas melhores, fazendo a nossa reforma íntima. O nosso grande objetivo é chegar à angelitude, à perfeição relativa, porque perfeito é só Deus. Então cabe a cada um de nós, nessa trajetória que estamos tendo, a oportunidade do trabalho digno. Mas nós temos um outro trabalho que caminha paralelamente a esse. É o do amor. Amor ao próximo. Fazer a nossa parte. Nós temos que olhar as pessoas com o olhar de Jesus e, na medida do possível, ajudar essas pessoas. Ele ficou do lado desse amigo, dando força e coragem para ele. Nunca o julgou, nós não podemos julgar ninguém. Mas, com certeza, ele estava
com a sua atitude, dando força para aquele amigo, mostrando a ele que acreditava nele e esperou com paciência a modificação dele. Como ele prometeu, um dia ele seria uma pessoa que largaria as drogas. Então a gente não pode condenar ninguém sabe a trajetória que uma pessoa teve na própria encarnação, o que ele traz de bagagem da outra encarnação. O que a gente tem que fazer é a nossa parte, amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus deixou bem claro, se eu me amo, eu consigo amar o próximo. E no momento que eu estou amando o próximo, é o momento que eu amo a Deus. Esse é o grande objetivo da nossa vida. Então, vamos usar os nossos talentos, a possibilidade de crescer espiritualmente, lado a lado das pessoas, ajudando, dando nossa força, nossa coragem, dando sempre a segunda chance. Todos temos que ter a segunda chance. A nossa reencarnação é outra chance que Deus está nos dando. Quantas reencarnações já tivemos? Muitos dizem que já tivemos 300 reencarnações, estamos aqui engatinhando, tentando melhorar. Nós somos os trabalhadores da última hora, mas com mérito. Se nós já fomos chamados a tantas outras reencarnações e ainda não tínhamos correspondido. Então agora cabe a nós ter essa responsabilidade da modificação. O planeta está em mudança de provas de expiações para regeneração. Nós temos que nos aprimorar para poder ter garantido a nossa volta para o planeta de regeneração. Então o caminho é esse, buscar a doutrina espírita que traz os ensinamentos de Jesus, tentar se modificar para melhor, tentar então, no nosso dia a dia, fazer a nossa reforma íntima, mas tendo a certeza de que, paralelamente a isso, nós temos que exercer o amor às pessoas que estão à nossa volta. E aí, então, a gente, olhando essas pessoas, o que a gente pode dar de melhor de nós? Seja uma ajuda material ou seja uma ajuda moral, porque às vezes um sorriso, um abraço, uma palavra amiga pode ajudar muito mais do que você dar uma grande quantia de dinheiro para uma pessoa. Esse autor aqui, o que ele fez com esse amigo foi isso. Esteve lá, lado a lado dele, não o julgou, dando força, coragem, acreditando nele. Nós temos que acreditar nas pessoas. Todos somos filhos de Deus. Pai nos olha como seres iguais e, segundo a espiritualidade, nos olha como seres angelicais. Só está esperando que a gente chegue lá. Então, a oportunidade está aí no nosso dia a dia, a todo instante, né, de fazer a nossa parte. As pessoas, se a gente puder suprir alguma necessidade material, façamos. Mas se eu não puder, eu tenho outra coisa muito preciosa para fazer para aquela pessoa. Orar. Pedindo ajuda a Deus para aquela pessoa, para ela melhorar, para ela ter uma outra visão de vida, se estiver no erro. Mas eu não posso julgar. Mas eu posso pedir. Aí, outra coisa que é importante a gente ver assim, às vezes, você vê um animalzinho, alguma situação que você não possa fazer nada, está impedido de fazer, ore. A oração é uma grande dádiva. Toda oração tem resposta. Então, cabe a nós ter esse entendimento. Não julguemos as pessoas que estão ao nosso lado. Né? Todos nós temos nossos talentos, todos nós temos nossas possibilidades. O que a gente tem que estar ali junto, firme, sendo perseverante, dando o nosso melhor, acreditando no melhor do outro, dando sempre a segunda chance, porque Deus sempre nos dá a segunda chance. Quantas chances já nos deu, já que a gente já tem umas 300 reencarnações por aí? Está sempre dada essa chance. Então, cabe a nós ter esses olhos de Jesus, enxergar as possibilidades de sermos aquele irmão que ama, que dá, que acredita, que faz a sua parte. Então, aqui, esse exemplo aqui, achei maravilhoso. Você esperar aquela flor brotar, aquilo, porque Jesus disse bem claro para nós: vós sois deuses, nós temos o reino de Deus em nós, as virtudes estão em nós.
Nós temos que fazer essas virtudes aflorarem em nós e para os outros. Brilhe a vossa luz, foi o que Jesus deixou bem claro para nós. Como nós vamos brilhar a luz se nós não fizermos a nossa parte? Então está aí a nossa oportunidade dia a dia, na construção do bem, na construção do nosso melhor, na construção do melhor do nosso próximo. Esse é o nosso grande objetivo, esse é o nosso grande objetivo aqui do programa, trazer os ensinamentos de Jesus para que a gente possa interiorizar, para que a gente possa se despertar para o momento em que nós temos que fazer a diferença para nós e para quem está do nosso lado. Essa é a grande oportunidade, esse é o grande objetivo de todos nós. Então a gente tem que fazer a nossa parte, repito, estudar, interiorizar, meditar sobre esse caminho traçado por Jesus e principalmente começar a fazer a diferença, porque o Bezerra de Menezes já disse, não cabe mais a nós ficar interiorizando conhecimento. Nós temos que já fazer toda a diferença. E volto a repetir, o planeta está em mudança de provas e expiações para a regeneração. Então, vamos fazer a nossa parte para que a gente possa realmente ter a oportunidade de voltar a este planeta, né? Porque o Chico deixou bem claro para nós, nós temos a oportunidade de melhorarmos. Não posso mexer no passado, ele já não me pertence mais, mas o futuro também não me pertence. Mas eu tenho hoje é um presente de Deus, para que eu possa me modificar. E com certeza, se eu conseguir me modificar, se eu conseguir melhorar, se eu conseguir fazer minha reforma íntima, eu terei um futuro bem melhor. Então é isso que cabe a todos nós fazermos. Muito bem, Isa, bem explicado. Este assunto deixaremos para o programa de segunda-feira. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Fim das guerras na Terra. O menino pobre, vendedor ambulante de jornais, sai da redação com seu pacote. A plenos pulmões, vai ao mercado municipal e brada aos ouvidos moucos: Extra, extra! Fim das guerras na Terra. Um acordo mundial de paz entre as nações encerrou todos os conflitos. Extra, extra! Olha o jornal saindo agora da redação. Não houve quem não se interessasse pela animadora notícia. Comerciantes de frutas, atacadistas de secos e molhados, verdureiros, ambulantes, deram ligeira pausa na agitação da feira pública e muitas mãos ávidas fizeram as moedas chegar mais depressa ao bolso do moleque encantador. A notícia não era falsa. Era o editorial estampado na primeira página como manchete e trazendo o pensamento de um articulista desconhecido. Em histórica reunião da ONU, Organização das Nações Unidas, na noite de ontem, líderes e embaixadores credenciados de todos os países, com assento no prédio em Nova York, decidiram coletivamente adotar uma postura histórica que vai alterar os rumos da civilização no planeta. São estes os principais pontos da resolução do milênio. Todas as guerras em curso, pequenas ou grandes, estão suspensas por tempo indeterminado, permitindo que as partes em conflito busquem uma solução negociada sob patrocínio de mediadores indicados pela ONU. As nações que assinam essa resolução abrem mão de investimentos em armas, munição, artefatos de destruição de qualquer espécie, doravante direcionando tão vultosos recursos para a edificação de escolas e hospitais. As pátrias mais ricas financiarão projetos de longo curso em países pobres ou em desenvolvimento, com ênfase na qualificação profissional, alfabetização de crianças e jovens e acesso ao mercado de trabalho em condições que permitam o resgate da dignidade da pessoa humana.
As religiões serão amparadas e respeitadas em seus locais de culto, facultando que cada um encontre seu alimento espiritual sem o travo da intolerância e do fanatismo. A casa será chamada lar, e sua intimidade é inviolável, permitindo que os pares, unidos pelo amor, decidam os melhores rumos da prole e das próprias vidas. Propõe-se às nações, que ora assinam esta resolução, sugerirem aos seus cidadãos a abolição de muros e cercas e o compartilhamento da mesma internet, podendo cada um chorar em público sem receio de ter sua ferida exposta. A religião universal passa a ser o amor, sustentando 4 colunas: tolerância para quem pensa diferente, paciência no trato com os mais carentes, fraternidade sem fronteiras e perdão incondicional de ofensas e agressões. Mal vendeu seu último exemplar, disputado por feirantes e compradores. O menino saiu correndo, ébrio de felicidade, e desapareceu numa viela pobre. Quem leu com atenção, logo percebeu que se tratava de um artigo enviado à redação do jornal por um leitor anônimo, que optou por assinar com 2 letras: JC. Nada mais que isso. E por mais que fosse procurado na pequena cidade, o moleque jornaleiro nunca mais foi encontrado. Seu paradeiro até hoje é discutido em intermináveis rodas de conversa. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, Deus nos concede a cada dia uma página de vida no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Que as nossas pegadas neste planeta possam deixar marcas de amor, que é a mais bela expressão da verdade, que nos dignificam e sustentam, dando-nos estabilidade no seio da vitória do bem, rumo à paz, à fraternidade e à justiça. Portanto, meus queridos irmãos, são virtudes que devemos conquistar a cada dia através dos nossos próprios esforços. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, né? Estamos agradecidos por poder estar vivendo esse momento importante de estudo, caminho traçado por Jesus. Então, eu espero que a gente aproveite bem o nosso final de semana para as reflexões, né? Meditar sobre toda essa caminhada que Jesus deixou para nós e que a gente tenha realmente consciência da importância de colocar em prática no nosso dia a dia, pedindo a Deus que nos abençoe e desejar a todos nós um final de semana muito especial, com muito amor no coração. Até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, ele vai receber.
possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.